Olá, muito bom dia! O Boletim Gazeta está começando agora ao vivo na programação da Gazeta News nesta quinta-feira, dia 29 de maio. Obrigada a você que está aqui junto com a gente pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através da nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube Gazeta News AL. E muito bom dia também para você, Marcos. Quanto tempo, né, Marcos? Muito bom dia, Mara. Que bom voltar a reencontrá-la, tá? Bom dia também para você que está nos acompanhando a partir de agora. Estamos chegando aí com muitas informações para você, abrindo a programação jornalística aqui da Gazeta News, trazendo informações também muito importantes para o seu dia. Obrigado. Contamos com a redação, apoio da redação Márcio Canuto. Você já sabe, aquela que não lhe deixa receber fake news. Então vem com a gente. Exatamente. A gente já vai começar o Boletim Gazeta de hoje, gente, mostrando imagens chocantes, viu, Marcos, da queda de um trabalhador da limpeza urbana que estava trabalhando na orla aqui de Maceió. E, infelizmente, ele estava nessa máquina, que é aquela máquina que sobe para fazer o corte dos galhos dos coqueiros, e simplesmente ele despencou. Olha que imagem chocante, viu, Marcos? É um braço hidráulico, né, que é utilizado para chegar até a altura da copa do coqueiro e, consequentemente, viabilizar a poda e evitar a queda sobre as pessoas. Mas hoje, lamentavelmente, aconteceu essa ocorrência. São dois trabalhadores que operam essa máquina, um fazendo o corte e outro fazendo exatamente a operação do equipamento, mas não se sabe o que aconteceu, mas o fato é que esse trabalhador que não teve o seu nome revelado acabou despencando, ele estava devidamente protegido dentro da gaiola, né, de proteção. Temos aí também a chegada do pessoal do SAMU, estava consciente, mas reclamando de dor nas costas e aquela preocupação que todo trabalhador tem em relação à sua saúde e até mesmo à própria atividade. Com a queda aí desse braço hidráulico, ele atingiu inclusive uma placa, né, de sinalização do local, chamou a atenção dos moradores da região, inclusive quem primeiro prestou socorro foram esses moradores, ali buscando exatamente o contato com o SAMU para que eles pudessem chegar e fazer o resgate. O trabalhador já foi retirado, nesse momento vai ficar em observação, até onde se sabe apenas reclamando de dores nas costas, vão ser feitos alguns exames para saber se teve algum tipo de lesão. É a primeira vez que um acidente assim acontece envolvendo esse trabalho e por isso chamou a atenção, flagrante aí do nosso repórter Rogério Costa, passava pelo local no momento em que registrou essa ocorrência, esse flagrante que a gente divide aqui com você na Gazeta News. Imagina o susto, hein, Marcos? Pois é, a altura de 3, 4 metros já é perigosíssimo, né? Mas ele, lamentavelmente, passou por esse grande susto. Felizmente vai ficar tudo bem, vamos torcer para que volte em breve às atividades. Vamos lá, vamos torcer por ele. Bem, um outro acidente, né, aconteceu em Delmiro Gouveia, no sertão daqui do nosso estado, mas infelizmente esse daqui não teve um desfecho muito bom não, tá, gente? Uma criança de apenas 7 anos de idade morreu após ser vítima da queda de um muro lá em Delmiro Gouveia. Esse acidente ele aconteceu no final da tarde de ontem, da quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, o pai da criança relatou que estava consertando o muro, que tem aproximadamente 2 metros de altura, quando ele cedeu e atingiu o filho. A criança estava próxima ali do muro, a cerca de 5 metros de distância. De acordo com a Polícia Civil, o muro fica em um terreno que foi adquirido pelo próprio pai do menino. Desesperado, esse pai ainda chegou a levar a criança até uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, mas infelizmente esta criança, este menino já chegou ao local sem vida, né? É triste porque certamente é um terreno que foi adquirido por esse pai, deve ter acontecido alguma coisa para o pai ir lá consertar com as próprias mãos, não sei se ele já tem experiência ou não, mas uma fatalidade, né, Marcos? Acabou Total, aí, né, Mara? A gente sabe que as chuvas também desfecho. que atingiram aqui a capital Isso. e avançaram pelo interior podem também estar por trás dessa causa aí, né? Você vê que são blocos, os blocos em si, eles têm uma certa instabilidade, a depender de como foi a própria construção, poderia também ter ali algo instável e, lamentavelmente, acabou caindo, né? O tipo de acidente, como você bem colocou, uma fatalidade. Jamais um pai iria fazer um serviço para colocar em risco a vida do próprio filho, né? E a situação é realmente muito chocante, criou repercussão também nas redes sociais. A família enlutada, a gente obviamente se solidariza nesse momento, né? Verdade, viu, Marcos? Que tristeza, realmente uma tristeza muito grande, uma tragédia que aconteceu lá em Delmiro Gouveia. E olha, um trem saiu dos trilhos e colidiu contra um VLT
ontem à tarde em Satuba. Apesar de todo o susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou que o incidente aconteceu na estação Satuba durante o cruzamento entre os dois veículos. E aí a gente vê, né, Marcos, que situação. Olha aí a imagem mostrando. Pois é, impressionante esse acidente também. A repercussão na internet foi muito grande, né? Porque não é a primeira vez que o VLT se envolve em acidentes, mas é a primeira vez que se envolve com um outro trem, né? Ou seja, dentro da própria operação, ali no local onde estavam sendo feitas as manobras. De acordo com a própria CBTU, ninguém ficou ferido, o vagão estava vazio, o que de certa maneira só provocou aí alguns danos materiais. Mas tudo indica que a própria operação ela não seria prejudicada, porque a composição conseguia ali ter condições de uso exatamente para a continuidade das atividades. Exatamente. E você lembra, né, Marcos, que a gente citou aqui sobre aquela cratera que estava causando uma grande preocupação lá na ladeira do Catolé? Lembra dela? Pois é, a gente inclusive chegou até a mostrar, né, aqui no boletim, essa cratera que está ameaçando engolir uma parte da ladeira do Catolé que liga Maceió a Satuba, só que agora é pela via terrestre, né? Bem, hoje a nossa equipe de reportagem esteve do outro lado da cratera, no bairro do Clima Bom, onde moradores da região também se sentem ameaçados por esse enorme buraco que se formou após as chuvas. Vamos conferir. Quem transita na BR-316, nas proximidades da ladeira do Catolé, em Maceió, talvez não saiba o perigo que esteja correndo. Uma cratera gigante se formou na ladeira que liga os municípios de Maceió e Satuba, depois de um deslizamento da barreira, resultado este das chuvas dos últimos dias. A situação ameaça motoristas que circulam na via e principalmente preocupa moradores da região. Como é o caso de Dona Marinilda, que mora há 6 anos aqui no Clima Bom e mostra os estragos que a cratera vem fazendo e que cada dia que se passa está chegando mais próximo à sua residência. Toda a água do Clima Bom desce aqui, toda ela. E quando chove fica bem forte, aí a gente fica com medo, né? Porque é muita água mesmo, e está abrindo mais o buraco, está ficando bem forte. Aqui que a senhora diz é nessa cisterna aqui que fizeram numa obra de drenagem, foi isso? Foi, que fizeram essa obra, aí quando chove é bastante água. Aí eu fico com medo, né, porque chove é muita água demais que desce aqui. E cada dia que se passa, esse buraco está chegando aqui mais perto da sua casa? Cada dia que se passa, chega mais perto ainda da minha casa. Aí eu fico com medo, porque vai abrindo mais, aí a gente fica com medo. Não dorme direito, né? Começou a chover, a gente não dorme direito, por causa da água, que é muita. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pela manutenção da BR-316, informou que toda essa cratera é decorrente de uma obra de drenagem urbana feita nas proximidades da ladeira do Catolé pelo município de Maceió. Por isso, toda a preocupação dos condutores e, sobretudo, dos moradores aqui desta região de que seus imóveis sejam atingidos, engolidos por este buraco. Pelo que a gente está vendo, a minha casa vai embora logo, logo. Entendeu? Tem 6 casinhas aqui e elas vão estar comendo tudo. E se não der um jeito nesse negócio aí que está acontecendo, entendeu? O poder público, né? Entendeu? Ajudar a gente, porque se não é perder a casa da gente, quem é que vai pagar? Quem vai indenizar a gente? O problema é esse, né? A gente fica em dúvida, né? Não eu só, né? Aqui tem, ó, teto topado, a pista tudo é morador, tá tudo nessa situação, entendeu? Então a gente quer saber quem é que vai fazer alguma coisa pela gente, tá entendendo? Porque não tem condição, né? Já vem bem aí, ó. Eu tenho 6 casas aqui, eu tô vendo eu perder tudinho, como é que eu vou viver? Entendeu? O problema é esse. E o senhor acha que essa cratera está aumentando de tamanho muito rápido? Nessa chuva agora foi que ela aumentou. Aumentou e muito. E do jeito que vai, não tem condições. Lá do outro lado, tem, ó, tá vendo lá no pé do pau? Tem 3 metros para chegar na pista. Já impugnaram ali um lado, não pode mais passar ninguém, só um lado só. E a situação é essa, como a senhora está vendo, né? Mara, essa situação, eu conheço um pouco essa região, porque nos pedais que a gente fez aí há algum tempo, a gente passava nesse local. Sim. E numa das oportunidades a gente pegou uma chuva muito grande. E o grande mistério era saber para onde ia a água da chuva, porque é uma área ladeirada, é de curva, e obviamente a água busca, né, o caminho da gravidade. O caminho da gravidade é exatamente nesse local. Por gravidade, a água cai lá
parecia ser uma área que já vinha sofrendo com algum tipo de erosão natural mesmo. Agora, do outro lado, quando você está na pista e observa justamente o bairro, é como se fosse um extremo do bairro e que aos poucos as pessoas foram ocupando, meio que irregularmente, a necessidade habitacional ali daquele local. Resultado, muitos anos, a água do esgoto também foi utilizada, né, lançada ali, não há saneamento e acaba minando também esse local. Então, há essa questão da própria presença urbana, esse volume de água grande, pois as chuvas vêm aumentando ao longo do tempo, e essa informação de que uma obra municipal teria desviado o curso da água também para esse local. Então, há de se ter ali, claro, uma compreensão de como isso poderá ser solucionado. Acredito que não é uma solução fácil, né? Vai envolver muitos recursos, porque do outro lado, que é esse que a gente vê, que é próximo à pista, o prejuízo vai ser muito maior. Essa via, que é a BR-316, é a principal ligação da capital, né, com a parte do interior, e por ser uma BR longa. Sim. Ela é interestadual. Então, quer dizer, poderá, inclusive, vir a prejudicar. A gente viu que tem uma área ali isolada, já para que as pessoas não passem no acostamento, os carros, melhor dizendo, principalmente de peso, porque essa parte da subida, a via é dupla. Então, a margem da direita é exatamente para que os caminhões mais pesados ocupem esse espaço e que quem venha com mais velocidade possa seguir. E agora só está em mão única, o que já demonstra que já tem algum tipo de prejuízo também nesse local. A gente não conseguiu contato com autoridades ligadas ao setor de engenharia do DENIT para saber até que ponto essa erosão poderá vir a comprometer também a estrutura da BR-316. E você até trouxe também um outro detalhe que é muito importante, né? Quem circula ali por aquela região, por aquela via, sabe bem disso. Muitos caminhões, né, fazem transportes de cargas e são caminhões, como você falou, bastante pesados. Dia então, e noite, isso pode não complicar. para. Exatamente, isso Dia pode e noite. complicar. Inclusive até transportando cana-de-açúcar, né? Isso. Ficam ali realmente o tempo todo, porque é uma via que tem... Os ônibus, os coletivos que Isso. circulam, enfim. É realmente, né, uma preocupação agora que o poder público precisa ter em relação a essa via, até para não prejudicar, né, todos, porque são condutores, quem, né, ali acaba pegando aquela via para fazer transporte de carga, moradores também, são várias as pessoas ali afetadas. Agora realmente tem uma atenção maior, né, sobre esse assunto. E olha só, viu, o carro que foi usado no crime de dupla tentativa de homicídio no bairro Gruta de Lourdes, na noite da terça-feira, foi encontrado ontem à tarde pela Polícia Civil. Ele estava em um local de difícil acesso, no bairro do Canaã, parte alta, aqui de Maceió. Segundo o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da capital, as suspeitas são de que o carro está com a placa clonada. Isso porque a investigação já detectou que a mesma placa está sendo usada tanto em Alagoas quanto em outro estado. Polícia conseguindo chegar, né, assim, fechar o cerco sobre este crime, né, Marcos? Verdade, né? O auxílio das imagens, né, sempre ajudam bastante, e principalmente a capacidade que a gente tem hoje de monitorar boa parte da cidade, não só com vídeo, mas também com a presença, ronda no bairro, polícia, todo mundo mobilizado de um modo geral. Felizmente se chegou até o veículo, é claro que a perícia foi feita ali para tentar, pela papiloscopia, descobrir digitais de quem é que estava, obviamente, na condução desse veículo e tentar descobrir a identidade desses criminosos, né? Precisam ser retirados aí de circulação, porque eles podem voltar a tentar, inclusive, contra a vida dessa pessoa, né? Isso mesmo, Marcos. E olha, um poste de energia com estrutura comprometida está trazendo riscos para pedestres e condutores que trafegam na Avenida Barão de Anadia. Nossa equipe de reportagem vai trazer mais informações. Mais uma vez, uma denúncia recebida pela nossa equipe e, claro, a gente veio conferir. Agora, se refere a um poste que está com a estrutura completamente danificada. Vocês vão conferir aí nas imagens de Eliel Santana. Concreto totalmente danificado, ferragens à amostra, fios soltos também, oferecendo, portanto, gente, olha, risco de queda. Além de risco para quem passa aqui na calçada, para também quem transita com os veículos, porque a gente está falando aqui, olha, da Barão de Anadia, uma importante via aqui do centro da nossa capital, uma via aí de sentido único que liga ao centro ali à Avenida da Paz, e é uma via muito movimentada, como a gente bem sabe.
Aqui tem também próximo uma parada de ônibus, vou pedir para ele mostrar. Nesse momento está vazia, mas é também muito movimentado. Estão oferecendo risco aí aos pedestres, aos condutores. Esse poste também fica ao lado de um posto de gasolina. Então veja quantos riscos aí estão sendo oferecidos por conta dessa estrutura completamente danificada. Até este momento, não obtivemos ainda um retorno da Equatorial. A nossa equipe entrou em contato sobre esta situação deste poste aqui na Barão de Anadia, mas até o momento dessa matéria a gente não teve ainda um retorno. Então fica aí o registro, o pedido da população aí foi acatado, viemos verificar, confirmamos, inclusive quem nos mandou essa informação foi um usuário do transporte público que pega ônibus nesta parada que a gente mostrou, não está aqui no momento, mas ele fez essa denúncia e fez esse apelo à nossa equipe. Claro, a gente veio verificar, confirmado, portanto, e olha, como vocês conferiram aí nas imagens, o risco grande, gente, de a qualquer momento aí este poste vir a tombar e como a gente bem mostrou, uma via movimentada pode ser em cima de um veículo, em cima de uma pessoa, então registro feito por nossa equipe aqui na Barão de Anadia. Voltamos com vocês aí na Gazeta News. Perigo, hein? Os problemas da cidade, né? A situação urbana, a Barão de Anadia, ela sai exatamente na região da praia, próxima ali à própria Secretaria Municipal de Saúde, sofre muita influência essa região de maresia também. A gente sabe que os locais que têm onda produzem maresia ainda com mais intensidade, porque o spray é toda hora, né, sendo lançado aí na natureza, e aí o ferro, né, dentro da estrutura, ele acaba se dilatando e provoca também esse tipo de ruptura. Agora, me parece que esse poste, por estar na esquina, ele também já sofreu algumas abarroadas, né? Sim. E a grande preocupação é essa, que com o tempo, como ele já vinha sendo danificado, agora, num simples toque, ele possa provocar todo esse prejuízo. O alerta aí da reportagem para passar também para a Equatorial, fundamental isso, Mara. Verdade, viu, Marcos? A Secretaria de Estado da Saúde volta a alertar a população sobre a importância da adoção de medidas preventivas contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya, durante essa quadra chuvosa aqui em Alagoas. Com o acúmulo da água, vários locais podem se transformar em criadouros do vetor, aumentando assim as chances de crescerem os casos de arboviroses. E quem vai nos trazer as informações sobre esse tema é o nosso repórter Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia para todo mundo que nos acompanha nesse instante. Alagoas já registrou, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 1.723 casos de dengue, 153 de chikungunya, 17 de zika, de janeiro até maio deste ano. Nenhum óbito ocorreu, menos mal, pelas arboviroses transmitidas pelo mosquito. A Secretaria de Estado da Saúde ainda orienta a população para a adoção de medidas preventivas em relação aos focos do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus durante esse período chuvoso. E olha que o inverno nem chegou ainda aqui ao hemisfério sul. Com o acúmulo de água, os criadouros de mosquito aumentam e, por consequência, as chances de crescimento do número de casos de doenças relacionadas ao mosquito. Por isso é primordial evitar locais que possam juntar água, limpar calhas, ralos, plantas, vasos de plantas e muita atenção no entorno, nos quintais, nos jardins, nos imóveis próximos. Infelizmente, né, tem muita gente que não consegue, muitas donas de casa, trabalham fora, não conseguem dar conta do trabalho. E aí muitas vezes o lixo se acumula. É aí onde os mosquitos e outros vetores, outros insetos, eles aproveitam para se proliferar. Portanto, é importante também a aplicação de repelentes em crianças e idosos acamados, idosos sem autonomia, com problemas de idade, cognição. É importante que todo mundo esteja junto nesse momento e colabore com aqueles que não conseguem fazer isso individualmente e autonomamente. Há também a vacina contra a dengue que está sendo oferecida nas unidades de saúde, vacinas para adolescentes e crianças entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. O esquema vacinal para essa vacina da dengue, uma vacina nacional criada aqui no Brasil, devidamente testada e aprovada, inserida no rol de vacinas de imunizantes do SUS,
ela é aplicada com um intervalo de 90 dias entre a primeira dose e a segunda. E para vacinar o seu filho, a sua filha, procure uma unidade básica de saúde com o documento de identificação da criança e a caderneta de vacinação. Vamos juntos lutar contra o mosquito, né? Você pode já ter visto, já ter notado que aumentou o número de mosquitos nos ambientes aqui em Alagoas em virtude das chuvas. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Um grande alerta, até porque ano passado a gente teve números assustadores em relação à dengue aqui no nosso estado, inclusive casos de dengue hemorrágica que infelizmente acabaram também provocando muitas mortes. Verdade, a oportunidade de você poder se prevenir, né, é sempre importante, então vale a pena. Aí também temos que fazer o nosso papel, né, no tocante aos locais onde o mosquito, né, acabam se reproduzindo. Nunca é demais informar que o acúmulo de água limpa, né, parada, acaba sendo o local de foco. Plantas com água, olha, já está eliminado aí de primeira, né? Mas principalmente observar a calha, né, a bica, esse período que choveu muito, e sempre tem essa preocupação. Quando chove, os locais onde ficaram com água limpa, vem o sol quente, cria aquela temperatura ideal para a reprodução aí do mosquito. E o mais preocupante, às vezes ovos que foram depositados com 1 ano, quando o local volta a receber água novamente e o calor, eles vêm a eclodir, né? Então tem que ter esse cuidado também. Pois é, né, Marcos? E assim, você falando sobre esses cuidados todos que a gente deve ter, né? As chuvas, essa chuva agora ela passou, né, aparentemente, mas a gente está na quadra chuvosa, então podem vir outros episódios de manter exatamente esse clima, né? Chove, aí para, aí vem o sol, isso aí é tudo o que o mosquito quer, é o ambiente perfeito para ele, né? É verdade, é o fim da picada, é o né? fim da picada, a gente ficar sob risco por causa de um mosquito em função dos nossos hábitos em relação ao que a gente, inclusive, dispensa na natureza de forma irregular, que é o lixo, né? Quando você faz isso sem fazer a coleta adequada, você também propicia, porque numa tampa de refrigerante pode ser um local de reprodução ali do mosquito também. Pois é, exatamente. Bem, vamos então agora aqui para aquele giro pelas capas dos jornais. A gente começa trazendo a Gazeta de Alagoas. Paulo reassume governo, antecipa salários e libera reajuste na segunda em folha suplementar. Pois é, já chegou com a notícia positiva, né? E tem aí essa foto dele ao lado da sua filha, né, a Paula Dantas, e naturalmente trazendo detalhes, entre outras coisas, sobre esse aspecto da gestão. A gente comentava lá na Mix o quanto é importante essa recomposição salarial, porque a inflação acabou corroendo parte do salário dos servidores e agora, com a recomposição, esse dinheiro acaba voltando para o mercado, porque esse trabalhador, o servidor público, vai consumir também. A folha suplementar vai ser paga aí no dia 4 de junho. Alagoas continua mantendo, né, esse rito de pagamento dentro do mês trabalhado, mas logo em seguida já vem também essa recomposição. Ela é retroativa ao mês de maio, valerá aí para todo o ano. Importante decisão também do governo do estado. Teve ainda também o anúncio, né, do concurso público para a UNEAL. UNEAL, né? Isso. E, naturalmente, recomposição aí do próprio quadro, né, de professores, os docentes. Então, oxigenação aí da educação em nível superior também do governo do estado. E é óbvio que sempre quando a gente fala em concurso, é a oportunidade também da própria instituição estar oferecendo mais vagas nos próximos vestibulares. É uma alternativa também em relação à Universidade Federal de Alagoas. Esse, então, é o grande destaque da Gazeta de Alagoas. Agora a gente já vai para a nossa próxima capa de jornal, trazendo agora para você destaque do O Globo, né? Logo aqui na manchete. Não há alternativa para alta do IOF por hora, diz Haddad, sob pressão do Congresso. O Congresso está ali pressionando para que não haja essa alta e o governo se segurando, dizendo vai precisar, né, ter. O Congresso, ele vive uma situação ali de dupla personalidade, né? Ao mesmo tempo que compra a briga dos empresários e dos setores que serão atingidos pelo IOF, aqueles que fazem, empresas que fazem transações internacionais, ao mesmo tempo o Congresso não faz nada para cortar gastos, né? A Câmara vai aumentar o número de deputados, o que vai aumentar o número de gastos também com esses deputados. O Senado aumentou o número de comissionados, aumentou o salário dos comissionados e tudo isso sai do Tesouro. Quem banca esses custos e outros prejuízos, outros custos, é o governo brasileiro. Além, claro, da grande capacidade que o governo tem de amparar socialmente muita gente que estava aí desempregada ou precisa de benefícios sociais. Só que isso tem um custo.
é saber de onde vai ter dinheiro para cobrir exatamente esses gastos. De acordo com o levantamento feito pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad, o imposto sobre operações financeiras é uma das alternativas. E vale lembrar que para o ano que vem o governo quer fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Quando você faz uma renúncia fiscal com esse nível, é claro que você também vai ter que ter algo para cobrir esse valor. Então, ou seja, a cada momento, a cada ano, a cada situação de gestão, o governo gasta mais e precisa saber de onde vai tirar o dinheiro para fazer essa cobertura, né? É a conta que não fecha, é aquela história que você sempre diz, né? O cobertor Muito tá pequeno. curto, e a criança só cresce, né? Exatamente. Então, é difícil, né? Pois é, né? Precisa saber quem é que vai pagar no final das contas toda essa conta aí, né? Verdade. É, gente. Bem, Eu agora... só sei que vai sair do nosso bolso. Ah, isso aí é um fato. Incontestável, inclusive. Bem, agora trazendo a capa do Estado de São Paulo de hoje, logo aqui no destaque, tribunal, vamos subir um pouquinho. Sobe a imagem, por Sobe favor. aí para a gente ler aqui a manchete, isso, Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos barra tarifaço de Trump, trazendo um outro destaque, esse agora internacional, né, o Trump aí que foi barrado pela justiça lá dos Estados Unidos, né? Pois é, interessante isso, porque aparentemente, né, para quem está à distância e só fica se alimentando de informações via WhatsApp, parece que o Trump manda em tudo, né? Mas existe judiciário também nos Estados Unidos e eles contestaram justamente o tarifaço que foi imposto, entendendo que ele vai dificultar muitos também das relações comerciais. É uma derrota significativa, vamos ver também como é que o próprio Congresso norte-americano vai reagir a esse posicionamento do Judiciário. E para a gente encerrar o nosso giro, vamos trazer agora a capa da Folha de São Paulo, também aí, olha aí, fazendo, né, esse destaque internacional, só que agora com uma outra vertente. Estados Unidos anunciam que negarão visto a autoridades consideradas censoras. Quem censura aí o Trump? Pois é, na verdade não é o Trump, são as empresas de comunicação, exemplo do X, né, que é o X Sim. hoje, que foi o antigo Twitter, teve aquele embate, né, aqui no caso, a lei não cita o nome do Alexandre de Moraes, tá? Mas quem agiu no Brasil como autoridade censurando a atividade do X, né, o antigo Twitter, foi exatamente uma ação do STF porque entendia que o Twitter estava sendo utilizado para fomentar as ideias de golpe aqui no Brasil, golpe de Estado, inclusive está sendo feito um julgamento, estamos aí na fase de depoimentos. E o detalhe importante é o seguinte, no momento em que o ministro Alexandre de Moraes fez essa ação, era porque o próprio Twitter estava se recusando a retirar as contas do ar. Para os Estados Unidos isso é considerado censura, mas para a legislação brasileira era um ataque à nossa própria democracia. E agora vem essa informação de que as autoridades que são acusadas, né, de censura podem sofrer algum tipo de sanção norte-americana, como não ter acesso, por exemplo, aos Estados Unidos. No momento em que está sendo julgado os responsáveis pela tentativa de golpe, se por um lado existe algum grupo político que acha que isso vai barrar ou amedrontar o STF em relação ao julgamento que vem, zero boi, né? Porque segue o julgamento, pelo contrário, vai impulsionar ainda mais a própria união do STF em torno do ministro Alexandre de Moraes, porque se ele for atacado como ministro, engana-se quem pensa que não vai ter o espírito de corpo como instituição brasileira. Porque se ele age como Alexandre de Moraes cidadão, aí ele responde só. Não é? Mas se ele age na condição de ministro, ele responde pelo órgão, Sim. pela instituição STF. E esse posicionamento do governo norte-americano também deverá ter algum rebate aí do próprio governo brasileiro, porque afinal de contas é uma ingerência, tá certo, internacional e política de um país sobre a soberania de outro. Isso não pode acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bem, assim então nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco aqui do Boletim Gazeta. Daqui a pouco nós estamos de volta e, é claro, a gente conta com você. Até já. Já estamos de volta aqui com o Boletim Gazeta, agora para falar sobre um assunto que muito me interessa, viu, Marcos? Pois é, os microempreendedores individuais, tá? Isso. Não é só o imposto de renda normal, né, de pessoa física e de empresas, tem que ser prestado contas até amanhã. Você que é microempreendedor individual também
tem que prestar contas. Até quem não operou, né? Exatamente, até quem não operou. E como o Marcos já falou, o prazo é até amanhã. E essa semana ela foi bastante agitada no atendimento montado pelo Sebrae Alagoas no Calçadão do Comércio, no centro de Maceió. A ação faz parte da Semana do MEI 2025 e segue até amanhã com expectativa de atender mais de 2.000 pessoas em todo o estado. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos receber agora aqui no nosso estúdio a Cíntia Silver, ela que é analista do Sebrae Alagoas. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Então quer dizer que não é só a pessoa física que tem que declarar até amanhã o imposto de renda não, né? Quem também é microempreendedor individual precisa estar atento a esse prazo. Bom dia, isso mesmo, né? Para quem é MEI, que é o microempreendedor individual, precisa sim fazer essa declaração, que é a principal obrigação do empreendedor quando ele abre o CNPJ. Então, além dele precisar pagar mensalmente os valores mensais, né, que é referente ali ao imposto que ele paga mensalmente, ele precisa também informar ao governo qual foi o valor que ele faturou no ano anterior. Se ele faturou ou não, se foi um faturamento de zero, ele também precisa fazer essa declaração, que o prazo encerra amanhã. Pois é, encerra amanhã. Vocês estão fazendo um trabalho todo voltado para esse atendimento, né, para, obviamente, facilitar a presença do MEI. Escolheram, inclusive, o centro aí da capital, permanecem até amanhã. Alguma burocracia para esse atendimento? Tem que pegar ficha? Como é que funciona? Nenhum, é só chegar para ser atendido, né? O Sebrae elimina todo tipo de burocracia para que a gente consiga realmente atender a necessidade desse MEI que está ali passando pelo centro corrido, é o tempinho que ele tem para conseguir resolver essa situação. Então, como uma forma da gente se aproximar, né, desse empreendedor, a gente montou essa estrutura lá no centro. A gente está funcionando das 8 às 17, sem fechar para o almoço também, justamente para conseguir atender ao máximo de empreendedores, não só empreendedores também, né? A gente está atendendo muita gente que tem interesse de abrir o CNPJ, mas tem dúvidas, então também a gente está lá para esclarecer essas dúvidas, e pessoas que têm o MEI, mas não estão usando mais e querem dar baixa. Sim. Então também a gente faz esse tipo de atendimento lá. É até interessante você falar sobre essa situação, porque quem tem o MEI e não dá baixa pode acabar também aí se complicando, né? Caso não realize essa declaração. Isso, com certeza, porque como eu falei, o MEI ele tem essa obrigação anual de fazer a declaração e fazer o pagamento dos impostos, mas se você para de pagar e para de declarar, quando você precisar usar o seu CPF, vai ter lá uma pendência junto à Receita. E isso pode complicar, inclusive realização de concursos públicos, algumas compras, algumas obrigações que você tem com o governo podem ser apontadas por conta dessa falha no envio das obrigações. Pelo que você tem acompanhado, a principal dúvida é o quê? Em relação a esses que não operam e acham que não tem que declarar, ou tem aqueles que ultrapassam, inclusive, o próprio volume do MEI? Queria até que você falasse desse volume de recursos para ser considerado MEI também, né? Se enquadrar como MEI. A gente recebe de tudo lá, na verdade, né? Mas a maior dúvida que o pessoal tem é em relação ao faturamento. Se eu ultrapassar o meu faturamento, o que é que acontece comigo? O MEI, ele tem o limite de até R$81 mil ao ano. Isso não significa que se você abrir, por exemplo, uma empresa em dezembro, abriu em dezembro de 2024, você vai poder ter faturado R$81 mil ao ano. Não, esse valor é proporcional por mês, dá R$6.650 por mês, esse valor. Então, se o MEI ultrapassar esse limite, esse teto de R$81 mil, a Receita no próximo ano reenquadra ele. Ultrapassa o valor, ele já é enquadrado como um AME. E aí, como o AME já é outra burocracia, são outros impostos, ele precisa de um contador para poder resolver as questões da empresa, não é tão simples como é hoje com o MEI. Então, é preciso ficar atento, né, esse limite do faturamento, como também o limite de compra. Porque muito MEI faz, principalmente quem trabalha com produtos, né, que faz aquisição de produtos, então compra, às vezes fora do estado, e aí não observa que o limite de compra também pode impactar no faturamento dele e, consequentemente, desenquadrar ele de MEI para ME. Mas ele precisa ficar atento a isso, né? E o Sebrae dá toda essa orientação também. E, Cíntia, uma outra dúvida, né? Você estava falando sobre a questão do CPF, que pode acabar sendo prejudicado para quem não fizer essa declaração. Tem alguma outra consequência, além dessa do CPF, que pode prejudicar, né, aí, gente, a nossa vida, para quem não realizar essa declaração? Da declaração, essa pendência, ele deixa de ter a dívida como pessoa jurídica e passa a ter o nome dele na dívida ativa como pessoa física. Essa é um prejuízo, né, que ele passa a ter. E um outro prejuízo também, quando você não paga mensalmente aquele boleto que a gente chama do DAS, ele não tem mais o direito ao benefício do INSS, porque se
é uma das partes legais, né, de você ser MEI. Quando você paga mensalmente, você passa a ter o direito a receber os benefícios do INSS. Então, se você adoecer, se a mulher engravidar, são vários direitos que tem. E aí muita gente acha que não estou pagando, mas se eu adoecer vou dar entrada no INSS e vou ter direito. Não vai, precisa estar pagando em dia. O vencimento é todo dia 20. Se eu pagar dia 21, atrasar um dia, ele já volta a contar de novo o prazo de carência. Então, é muito importante que o MEI fique atento a esse prazo do pagamento, tanto do DAS mensal, quanto do envio da declaração. Tudo isso é digital, né? Você pode fazer até pelo próprio celular e tal, pelo computador. Mas há alguém que é displicente e essa displicência acaba, obviamente, resultando nisso. Não é mistério também se for ter o reenquadramento. Significa dizer que você, como microempreendedor, evoluiu ao ponto de agora ser um microempresário, né? Então, vai ter uma realidade de tributação diferenciada, mas também não é nada de outro mundo, não. Significa dizer que o seu negócio está bem, né? Esse é um detalhe que tem que ser destacado, né? Exatamente. Parece uma punição, mas não é. Pelo contrário, prova que a empresa está crescendo, né? Tem muito cliente nosso que fica com medo. Eu vou ser desenquadrado, vou pagar mais imposto. Mas se você vai ser desenquadrado é porque você tem faturamento. Você está bem. Você está faturamento bem. Pagando mais imposto é porque você está recebendo, Está recebendo, né, exatamente. Então, o desenquadramento não é ruim. Pelo contrário, é sinal de que sua empresa está crescendo, que você está se desenvolvendo. Então, a gente fica muito feliz, inclusive, quando vê um MEI que consegue desenquadrar. Mas, óbvio, ele precisa ser muito bem orientado para não se perder aí nessas contas, saber fazer toda a gestão financeira da empresa para não acabar tendo prejuízo, né? E, Cíntia, quem, né, então, quiser aproveitar esses últimos dias, essas últimas horas, porque ainda tem hoje, tem amanhã também, como é que pode fazer? Vamos lá reforçar para quem está nos acompanhando aqui os endereços onde o Sebrae está realizando esses atendimentos e o que é que as pessoas elas precisam levar, né, também para o atendimento. A Semana do MEI ela é uma semana que está acontecendo no país todo. Então, o Sebrae realmente para essa semana para poder fazer essa mobilização. Aqui, em Alagoas, a gente está com atuação em 75 municípios do estado. Olha só, não só nas sedes do Sebrae, que a gente tem sede aqui em Maceió, Arapiraca, Penedo e Delmiro Gouveia, mas também nas salas do empreendedor, que tem salas na maioria dos municípios do estado. Então, a gente faz parceria com essas salas para que elas prestem atendimento e que a gente leve também capacitações para esses MEIs. Aqui em Maceió, a gente está com o nosso atendimento normal no Sebrae, na sede do Sebrae, mas a gente também está atendendo na UFAL, tem um ponto do Sebrae, na UFAL, que é o parceiro Sebrae. Na Associação Comercial, também a gente tem um ponto de atendimento. Nas 5 salas do empreendedor, que existem aqui na capital. E a gente montou essa estrutura lá no centro da cidade, né? Como eu falei, a gente fica até amanhã das 8 às 17 horas, prestando esse atendimento. Para fazer qualquer tipo de serviço conosco, o MEI, ou quem estiver interessado em abrir o CNPJ, precisa ter a conta Gov. Se não tiver, a gente ajuda a abrir também lá e levar os documentos originais de identidade, CPF e comprovante de residência. Não tem nenhuma burocracia. Fora isso, a gente tem também as nossas capacitações, que estão acontecendo além do interior, aqui também na capital, todas as noites lá no Shopping Farol. Então, hoje à noite a gente vai ter uma palestra sobre marketing digital e amanhã sobre inteligência artificial e todas as duas são gratuitas também. Eu sou muito fã, Marcos, do trabalho do Sebrae, né? Eu vou até falar aqui como Mara mesmo. Sou muito fã, porque eu acho que eles ajudam demais, exatamente, os empreendedores. E olha, com diversas oportunidades de forma totalmente gratuita. Cíntia, para a gente fechar, né, agora, quem perdeu o prazo? Você estava falando para a gente, antes de começar o bloco, vai precisar pagar multa, mas ainda pode ter a possibilidade de conseguir regularizar? Com certeza, tem que regularizar, né? Mesmo se não conseguir realizar isso até amanhã, consegue sim fazer isso pós o prazo, vai pagar uma multa que é um valor pequeno, né? Não faz medo essa multa, mas é importante fazer essa regularização sim. Muito bem. Faça para não ficar no meio do caminho. Exatamente. Obrigada, viu, Cíntia, pela sua participação aqui junto com a gente. Parabéns pelo trabalho e estenda também, né, os nossos cumprimentos a toda a equipe do Sebrae Alagoas. Obrigada. Parabéns. Até Obrigada, a próxima, tá? Até a próxima. Vamos agora, então, conferir como é que está nossa capital alagoana. Imagens aí na tela para você. Marcos, sol. É bom lembrar que o solo ainda está muito encharcado, foram muitos dias de chuva, mas a gente espera que agora o tempo fique um pouco mais firme, vai voltar aquele calorão, né? Aquela sensação de abafado também. A gente tem um flagrante de uma imagem aqui que parece-me ser um caminhão ou um ônibus, né? Parado ali no meio da via para você motorista que está descendo agora a ladeira Geraldo Melo. A imagem mostra ali um caminhão
acredito que seja um caminhão, né, por conta do tipo do teto, caminhão baú, na faixa da esquerda para você motorista que agora desce a ladeira Geraldo Melo. O carro deu um problema ali nesse momento, sem nenhuma sinalização inclusive, os motoristas estão passando ali um pouco mais lentamente na descida da ladeira Geraldo Melo. Pois é, isso aí é só um passo, né, para começar a formar aquele congestionamento que a gente já conhece. Bem, vamos então agora falar sobre os bastidores da política. Política, né? Porque tudo é política e a política não para, né? Para falar sobre isso, está aqui o Tiago Gomes. O que é que temos para hoje? Tiago, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando. Olha, nós vamos começar falando sobre a reunião que teve ontem entre o deputado federal Arthur Lira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Nós estamos falando bastante sobre isso, porque existe uma possibilidade de ainda este ano, pelo menos nesse primeiro semestre aí, o deputado Arthur Lira apresentar esse relatório desse projeto que é importantíssimo, que concede a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E ontem, na reunião com o ministro Fernando Haddad, ele referendou aquele calendário que ele estabeleceu lá quando a comissão, ela foi criada, uma comissão especial lá na Câmara para analisar esse projeto que é de interesse do governo federal e também de muitos brasileiros, né? Tem impacto aí praticamente em 10 milhões de brasileiros, se esse projeto realmente for colocado em prática. Então, ontem, ele colocou essas informações para o ministro Fernando Haddad e referendou esse calendário, pelo menos até o final desse mês, ele concluir as audiências públicas e também montar o relatório, pelo menos até o final de junho, e depois esse relatório seguir para o plenário para ser votado, então, na Câmara dos Deputados. Um dos tópicos importantes que Arthur Lira tem trabalhado, inclusive com os prefeitos e com os governadores, é com relação à compensação dessa arrecadação que vai deixar de acontecer. E Arthur Lira falou que no relatório o projeto não vai seguir, não vai avançar se não tiver essa compensação prevista nesse projeto. Vamos acompanhar. Vamos tentar manter o nosso calendário, fazer as audiências públicas e, na sequência, colocar um texto para discussão, primeiro lá na comissão mista e sofrer todas as críticas, ficar no sol um pouco, para que se depure o máximo que puder. O que está na mesa para conversar? Está na medida? Não, a medida vai ser a mesma, né? O que vai aumentar ou diminuir é o que está sendo posto ali. Está claro, até pelos números que a Receita deu ontem do secretário Barreirinhas, que municípios em torno de 3 bilhões e alguma coisa, o Estado em torno de 1 bilhão e alguma coisa. Então, está claro que não está. A gente vai ter que, na forma que encontrar de neutralidade para que se compense a abertura de receita, né, por parte do Executivo, que se ajuste também, para que essa despesa seja compensada. Não é justo que estados e municípios banquem com suas receitas, suas programações. E eu penso que não teria nem apoio mínimo no plenário da Câmara, quanto mais no Senado, se houver a perspectiva ainda ou a ilação de que estados e municípios estarão perdendo esse recurso e receita com a isenção do imposto de renda. O senhor tem previsão de quando seria o desfecho? Olha, a gente soltou o nosso plano de trabalho com o término das audiências públicas, reunião dos coordenadores de partidos, a gente vai começar a iniciar já na semana que vem, para que tenha a ideia. Com essas audiências públicas, muitos deputados já vão colocando as suas sugestões e a gente tem que observar. O relator ele tem que fazer um texto médio, um texto de maioria, não o seu texto. Portanto, a gente vai seguir o nosso cronograma. Se possível, no dia 27 de junho, a gente tem um texto possivelmente apresentado. Olha, já aconteceram 2 audiências públicas dessa comissão especial formada para analisar esse projeto de concessão da isenção de imposto de renda. A última aconteceu na última terça-feira com a presença do presidente nacional da Confederação Nacional dos Municípios. Na última semana, a gente lembra aqui, que aconteceu aquela marcha a Brasília em defesa dos municípios, e um dos assuntos bastante comentados lá entre os municipalistas, né, os prefeitos, os técnicos e secretários, foi justamente essa questão da concessão da isenção do imposto de renda. Mais uma vez eu reforço,
a composição do Fundo de Participação dos Municípios, né, que é aquela verba que é destinada todos os meses de socorro do governo federal para que os municípios possam seguir a sua trajetória financeira normal, é composta pela arrecadação do imposto de renda. Então, se há uma retirada dessa arrecadação, se há uma isenção de uma parte da população, como é que então vai ser composta essa questão do Fundo de Participação dos Municípios? Então, essa é a preocupação e por isso que Arthur Lira quer incluir no relatório dele, para que esse projeto ele tenha essa previsão de que se faça a compensação para que os estados e municípios não percam lá na frente. Inicialmente a proposta de compensação era cobrar dos mais ricos, né, ou dos super ricos, né, para tentar fazer essa cobertura. Não há segredo, a gente falava disso nas manchetes, se você tira de um lugar, você tem que fazer essa recomposição. O que vai ser bom para uma parcela importante da população pode não ser tão bom para os municípios, né, por isso que tem que ter essa regra. Mas vamos mudar de assunto, né, porque vamos voltar aqui para a nossa realidade cruel, porque tem mais um ex-prefeito indignado com o sucessor. Não é Rio Largo, calma, não é Rio Largo. Onde é exatamente essa nova cidade? Marcos, só tá aumentando essa lista de gestores e gestores que estão assim insatisfeitos e demonstrando essa insatisfação nas redes sociais. Dessa vez é o ex-prefeito de Porto de Pedras, o Henrique Vilela. Ele passou 8 anos no mandato lá em Porto de Pedras, então ele tem um grau de parentesco ali bem próximo com o ex-governador Theo Vilela, que foi ex-governador de Alagoas, ex-senador, e agora ele está usando as redes sociais para dar umas alfinetadas no atual prefeito, que é o Alan de Jesus. O Alan de Jesus, ele foi secretário dele, tá? E fez parte da composição política ali, de articulação, inclusive foi indicado pelo próprio Henrique Vilela para ser o sucessor lá em Porto de Pedras. Henrique Vilela Alan de Jesus assumiu o mandato e está tocando o barco. O problema é que agora as questões aí envolvendo a administração pública não estão agradando de nada o ex-prefeito, o caso do Henrique Vilela. Vamos ver um trechinho então. O Henrique Vilela tem feito, Mara, algumas lives nas redes sociais, e nessas lives, assim, dura meia hora, 40 minutos, e nessas lives ele sempre dá umas alfinetadas, então, às vezes nem citando o nome. Eu peguei um trechinho apenas em que ele cita uma questão que poderá levar a crer que ele está falando do seu atual prefeito. Vamos acompanhar. Eles têm a memória curta, porque até outro dia atrás, essas pessoas que batiam palma para mim, achavam tudo às mil maravilhas, e hoje viram as costas, né? Pessoas que eu ajudei bastante, né? Muito, não foi pouco, né? E hoje esqueceram tudo isso. Eu sei que isso faz parte, né, da vida de algumas pessoas, do ser humano, mas eu quero só dizer a essas pessoas uma coisa: cuidado. A vida, ela é uma roda gigante. Ela é muito dinâmica. Às vezes você cospe no prato que comeu e amanhã você pode precisar usar esse prato de novo, né? E não pense que a gente tem memória curta, né? Eu já disse uma vez e repito: não ache que porque eu não estou respondendo a algumas pessoas, não estou calado, não pense que eu não estou vendo não certas coisas, né? Eu estou bastante atento, estou ouvindo muito, escutando muita coisa, e na hora certa, na hora propícia, eu vou responder a todas essas pessoas, a todos esses questionamentos. Tem um dito popular que diz só Jesus na causa, né? Só mas Jesus nesse na caso, causa. nem Jesus, mistério, né? assim, Agora fala meio filosófica, né? Mas tem algo concreto aí, tá? Tem algo concreto aí. Quem mora na cidade sabe que tem pessoas ligadas ao ex-prefeito Henrique Vilela que estavam no conjunto da administração municipal, inclusive comiam no prato, com alguns cargos, comendo no prato que ele se refere ali. E essas pessoas já foram exoneradas. Inclusive o filho
do ex-prefeito também foi exonerado do cargo. Então, mostrando, evidenciando de fato essas desavenças que acontecem políticas na cidade. Isso não é um fato novo, alguns ex-prefeitos também já fizeram isso. O Sérgio Lira, lá em Maragogi, já chegou nas redes sociais e também em entrevista à imprensa, que também já tinha rompido a aliança com o atual prefeito Dani da Elba. E também Rio Largo, no caso típico, que nós sabemos aqui, o ex-prefeito GG também que rompeu com o atual prefeito, o prefeito Carlos, que tirou até o Gonçalves para não ficar com o ex-padrinho. Pois é, que coisa, hein? Que coisa, hein? E pra gente, então, fechar aqui os nossos tópicos dos bastidores... Tem a do Lula. O Lula sóbrio, né? Porque o Lula diminuiu muito o consumo de álcool, né? Mas tá dizendo cada bobagem. A última que ele falou foi terrível, né? Por favor, Tiago Gomes. Ele disse que ele estava lá numa agenda no Nordeste, né? Não estava nem previsto dele estar no Nordeste, porque teve uma crise de labirintite e foi aconselhado a ficar em casa, mas depois disse assim, eu vou me embora para o Nordeste e continuar a minha agenda política. Esteve no Nordeste, na Paraíba e também em Pernambuco. E uma das falas do atual presidente da República, ele disse que o sertão só não tem água porque Deus já sabia que ele seria presidente da República e por isso iria levar a água para o Nordeste. Vamos acompanhar esse trecho da fala do presidente da República. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Esse é o predestinado Lula, né? O profeta Lula. Pois é, né? Quando se acha que tá amigo é quase o título de filme. Já tem gente pedindo pro Lula voltar a beber, né? Porque quando ele bebia não falava essas loucuras, né? Volta a beber, Lula, que desse jeito tá demais, né? Sóbrio tá dizendo cada absurdo, não saiu em defesa da Marina, a Marina quase era fritada lá no Senado, né? E, obviamente, ligou para ela, apoio, e depois vai para o Ceará e fala essas coisas. No Ceará, né? Foi depois na Paraíba. Na Paraíba e fala essas coisas. Isso aí, realmente, o presidente... E está em campanha, né? Porque já botou a camisa vermelha, o chapeuzinho de palha, estamos em campanha, literalmente, né? Reeleição bem aí. Vamos aguardar, né? Nos próximos capítulos, vamos encerrando por aqui. Eita, muito obrigada. Obrigada, Tiago, pela sua participação aqui, Thiago, junto com a gente. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Show de bola. Sempre pelo companheirismo aqui. Muito obrigada também a você. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar, tá? Às 10h45 no Gazeta News, edição da manhã. E aqui no Boletim, amanhã. Imagens da cidade, última imagem do momento, a torre aí para você. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. É um ônibus ou um caminhão? É um ônibus, é um da Real Alagoas.